Bom, um outro efeito, né, da poluição atmosférica é a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O que acontece, né? O efeito estufa, como eu trouxe aqui para vocês, ele é um fenômeno natural. Então, antes de ocorrer todo o desenvolvimento industrial, o aumento populacional, essa grande emissão de poluentes, naturalmente ocorria o efeito estufa. Por quê? Porque haviam as emissões naturais de gases. Como eu comentei com vocês, as emissões por fontes naturais, uma erupção vulcânica ou um incêndio. Então, aqui, ao redor do nosso planeta, havia sim a formação, tá, de uma camadinha de gases, principalmente CO2. Só que essa camada era uma camada, né, natural, então uma camada menor. Então, o que seria o efeito estufa? Nós temos o Sol emite radiação, chega aqui, né, no nosso planeta. 70% dessa radiação se converte em calor, então fica dentro do nosso planeta. Por isso o efeito estufa é tão importante para a manutenção da temperatura global. Se não ocorresse o efeito estufa, ou seja, se essa parte dessa radiação do Sol aqui não permanecesse no nosso planeta, exatamente porque ela é barrada por essa camadinha de gases que aqui existe, então a camada de gases que naturalmente existia, principalmente devido ao CO2, fez com que uma parte dessa radiação permanecesse no nosso planeta. Somente 30% voltava para fora do planeta, mas 70% permanecia aqui. Então, uma parte vai embora. Então, o fato dessa radiação permanecer aqui e ser convertida em calor faz com que o nosso planeta tivesse uma temperatura habitável. Se não ocorresse o efeito estufa, ou seja, se toda a radiação que entrasse aqui saísse, nosso planeta seria menos 18 graus, ou seja, não daria para viver aqui. Então, isso daí aconteceu durante milhares de anos, né? O efeito estufa acontecendo, mantendo a temperatura. O que aconteceu com o passar do tempo? Nós tivemos o nosso desenvolvimento econômico, revolução industrial, muitos carros e muita emissão de gases, muito mais do que havia a princípio. Então, essa camadinha de gases aumentou demais. Então, olha aqui, ó. Principalmente CO2, que é o dióxido de carbono, CH4, que é o metano, que eu comentei com vocês, que vem principalmente da produção de gado, e óxido de nitroso. Então, olha o aumento, 40%, 259% de aumento de metano e 120% de óxido de nitroso. Todos esses gases aqui nós chamamos de GES, que são gases de efeito estufa. São gases que fazem com que ocorra essa camada aqui ao redor do nosso planeta. E por que eu digo que um grande aumento do GES, ou seja, essas emissões muito grandes de CO2, de metano, por que eles intensificam o efeito estufa e causam um aquecimento global? Porque o que acontecia? Antes, como a camadinha era menor, uma parte ficava no planeta, mas muitos raios voltavam e iam embora do planeta. Quando nós aumentamos demais a camada de gases, o que acontece? Entra os raios, eles vão embora do planeta? Não. A maioria fica aqui porque a camada impede a saída dessa radiação e tudo é convertido em calor. Então, a gente tem uma intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Por que a gente está percebendo que está mais quente? Cada ano está mais quente. Porque a gente está aumentando a emissão de CO2. Nós aumentamos a emissão de metano com a grande quantidade de produção bovina que nós temos. E também outros poluentes, obviamente. E que vão, né, fazer com que essa camada fique muito mais grossa. Então, a gente tem muito mais radiação que fica presa aqui
no nosso planeta, aumentando a temperatura cada vez mais. Você acredita que em 2100 a gente vai ter um aumento de até 4 graus, o que aparentemente é pouco. Você fala, nossa, 4 graus só? Só que nós vamos ver aqui embaixo, que eu vou comentar com vocês, todos os efeitos desse aquecimento global. 4 graus é muito e tem muitos efeitos maléficos, tá? Então, escapamento de carro, usina de energia, carvão, queima de combustíveis fósseis, que é a queima da gasolina, certo? O aumento das queimadas, a retirada da cobertura vegetal. Então, tudo isso vai aumentando a emissão desses GES, que são os gases de efeito estufa, aumentando o efeito estufa, fazendo com que o nosso planeta mantenha esse calor e causando aquecimento global.